Tem dias que você acorda e já está cansado. Não é sono, não é preguiça, é um cansaço que vem de dentro, que pesa no peito, que trava as pernas antes mesmo de você colocar o pé no chão. E o pior é que ninguém percebe, porque você continua. Continua levantando, continua sorrindo, continua resolvendo, continua sendo forte, mesmo quando por dentro já não aguenta mais. E aí as pessoas olham para você e falam: "Ah, fulano é forte, fulano dá conta, fulano resolve tudo." E você escuta isso e até engole seco, porque sabe que não é bem assim. Você não é forte porque quer. Você é forte porque não teve escolha. Porque se você parar, quem vai pagar as contas? Quem vai cuidar da casa? Quem vai resolver os problemas? Quem vai segurar tudo no lugar? Esse texto aqui é para você que está carregando um peso que ninguém vê, para você que sorri por fora e grita por dentro. Para você que já esqueceu a última vez que alguém perguntou de verdade. E você, como é que tá? E esperou pela resposta. Fica aqui comigo até o final, porque o que eu vou te falar hoje pode mudar a forma como você enxerga esse cansaço e pode te ajudar a parar de se cobrar tanto por algo que não é culpa sua. O peso invisível. Existe um tipo de cansaço que não aparece no exame de sangue, não aparece na consulta médica, não aparece no olhar do outro. É o cansaço de quem vive carregando responsabilidades que ninguém pediu para carregar, mas que caíram no seu colo porque simplesmente não tinha mais ninguém para segurar. É o cansaço da mãe que trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda tem que fazer janta, dar banho nas crianças, ajudar no dever de casa, arrumar a cozinha e ainda ouvir alguém dizer que ela só fica em casa. É o cansaço do pai que sai de madrugada, pega 2 ônibus, trabalha debaixo de sol ou de chuva e quando chega em casa mal consegue conversar porque o corpo já desligou. É o cansaço do filho que desde cedo precisou amadurecer rápido demais, que não teve infância direito, que aprendeu a se virar sozinho porque a vida não deu outra opção. Esse cansaço não é frescura, não é mimimi. Não é falta de fé, é peso. É o peso de viver numa realidade onde descansar virou luxo, onde tirar um dia para si mesmo parece egoísmo, onde pedir ajuda parece fraqueza. E a gente vai empurrando, vai levando, vai fingindo que está tudo bem, vai engolindo o choro no banheiro, vai disfarçando a angústia com sorriso, vai segurando o grito na garganta. E ninguém percebe, porque a gente aprendeu a esconder tão bem que até a gente mesmo esquece que está sofrendo. E sabe o que é pior? É que quando alguém finalmente percebe e pergunta: "Tá tudo bem?", você responde no automático: "Tô bem, sim", e sorri, e muda de assunto, porque você tem medo de abrir a boca e não conseguir parar de falar. Tem medo de começar a chorar e não conseguir parar. Tem medo de mostrar o tamanho do buraco que está por dentro. Então, você fecha, tranca e segue. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês carregando sozinho o que deveria ser dividido. Tem gente que carrega esse peso há anos, sem férias de verdade, sem um respiro de verdade, sem um abraço de verdade, e mesmo assim continua de pé. Se isso não é força, eu não sei o que é, mas essa força está cobrando um preço alto demais. E é sobre esse preço que a gente precisa conversar. A armadilha de ser forte. Agora eu preciso te falar uma verdade que talvez ninguém nunca te falou. Ser forte o tempo todo não é saudável, não é bonito, não é virtude. Ser forte o tempo todo é uma armadilha. A sociedade criou essa ideia de que pessoa forte é aquela que nunca reclama, nunca chora, nunca para, que aguenta tudo calada, que resolve tudo sozinha, que não precisa de ninguém. E a gente comprou essa ideia, comprou e internalizou. E agora está pagando o preço. O preço é a ansiedade que aparece do nada. É a insônia que não te deixa dormir mesmo quando o corpo está destruído. É a irritação que explode por qualquer coisa. É aquele vazio que você sente mesmo estando rodeado de gente. É a vontade de sumir,
não de morrer, mas de sumir, de ir para um lugar onde ninguém te peça nada, onde ninguém precise de você, onde você possa simplesmente existir sem ter que produzir, resolver ou agradar. Isso não é loucura. Isso é esgotamento. Isso é o seu corpo e a sua mente te mandando um recado claro. Para, eu não aguento mais. E esse esgotamento vai se espalhando devagarinho. Começa com uma noite mal dormida. Depois, vira uma semana inteira sem conseguir descansar de verdade. Aí vem a falta de apetite, ou o contrário, comer demais para preencher o vazio. Vem a dor nas costas que não passa, a enxaqueca que aparece toda semana, o estômago que embrulha sem motivo. E você vai no médico, faz exame e dá tudo normal, porque o problema não está no corpo, está no que você está carregando. Está no peso que ninguém vê, mas que seu organismo sente todos os dias. Mas você não para, porque se você parar, o mundo desmorona. Pelo menos é isso que você acredita. E é aí que mora o problema. Porque você se colocou num lugar onde tudo depende de você. E ninguém questionou isso. Ninguém disse, ei, você não precisa carregar tudo sozinho. Pelo contrário, as pessoas se acostumaram com a sua força, se acostumaram com a sua disponibilidade, se acostumaram com o seu sim para tudo. E agora, quando você pensa em dizer não, se sente culpado. Culpado por querer descansar. Culpado por querer respirar. Culpado por querer cuidar de si mesmo. O DIA, a dia real. Vou te descrever um dia comum de quem vive esse cansaço. Vê se você se identifica. O despertador toca. Você abre os olhos e a primeira coisa que sente não é disposição, é peso. Um peso no peito que já está ali antes mesmo de você pensar em qualquer coisa. Você olha para o teto e respira fundo. Levanta. Não porque quer, mas porque precisa. Vai para o banheiro, se olha no espelho e nem se reconhece direito. Tem olheira, tem um cansaço no rosto que maquiagem nenhuma esconde. Tem um olhar que perdeu o brilho. Mas você se arruma, coloca a máscara do dia, aquela máscara de tá tudo bem, sai de casa. No caminho, já começa a pensar nas contas que precisa pagar, no problema que precisa resolver no trabalho, na pessoa que precisa ligar de volta, na consulta que precisa marcar e nunca marca, na comida que precisa comprar. A cabeça não para. É uma lista infinita de coisas que dependem de você, sempre de você. Chega no trabalho. Sorri, cumprimenta todo mundo, resolve problema dos outros, escuta desabafo alheio, dá conselho, ajuda, faz hora extra, engole sapo do chefe, engole comentário maldoso do colega, engole a vontade de gritar que está no limite, volta para casa, cansado, destruído, mas ainda tem coisa para fazer, ainda tem gente precisando, ainda tem responsabilidade esperando. Então você continua, faz o que precisa ser feito e quando finalmente deita na cama, não consegue dormir. Porque a cabeça não desliga, porque o corpo está exausto, mas a mente está acelerada. E ali, no escuro, sozinho com seus pensamentos, é que o cansaço verdadeiro aparece. Aquele cansaço que não é do corpo, é da alma. Se você se identificou com isso, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem exatamente assim, todo santo dia. E a maioria não fala sobre isso, porque tem vergonha, porque acha que é fraqueza, porque aprendeu que reclamar é coisa de gente fraca. E no final de semana, que era para ser descanso, você passa o tempo todo recuperando o que não deu conta de fazer na semana. Limpando a casa, lavando roupa, fazendo compra, resolvendo pendência. Descanso mesmo, de verdade, aquele de não fazer nada e não sentir culpa por isso. Faz quanto tempo que você não tem? Faz tanto tempo que você nem lembra como é a sensação de simplesmente parar, de simplesmente existir sem produzir. Desmontando a mentira. Agora eu preciso desmontar uma mentira que você carrega há tempo demais. A mentira de que pedir ajuda é fraqueza. A mentira de que chorar é vergonha. A mentira de que você precisa dar conta de tudo sozinho. Pedir ajuda é inteligência.
É maturidade. É reconhecer que você é humano e que todo ser humano tem limite. Ninguém foi feito para aguentar tudo calado. Ninguém foi feito para viver no automático, só produzindo, só resolvendo, só servindo. Você também merece ser cuidado. Você também merece atenção. Você também merece um ombro para chorar. E chorar não é fraqueza. Chorar é alívio. Chorar é o corpo jogando para fora o que não cabe mais dentro. Cada lágrima que você segura vira tensão, vira dor de cabeça, vira nó no estômago, vira doença. O corpo fala. E quando você não escuta, ele grita. Quantas vezes você já ficou doente justo quando parou? Justo nas férias, justo no feriado, justo quando finalmente tinha um tempo para descansar. Isso acontece porque o seu corpo estava segurando tudo, funcionando na base da adrenalina. E quando você deu uma pausa, ele desabou. Porque ele já estava pedindo socorro há tempo, mas você estava ocupado demais sendo forte para ouvir. O que você pode fazer? Eu sei que não dá para mudar tudo de uma vez. Eu sei que a vida real tem boleto, tem responsabilidade, tem gente que depende de você. Eu sei que não é tão simples assim. Mas algumas coisas você pode começar a fazer. Pequenas coisas, que vão fazer uma diferença enorme com o tempo. Primeiro, pare de se cobrar por sentir cansaço. Sentir cansaço não é defeito. É sinal de que você está vivo, de que você está lutando, de que você está dando o seu melhor. E o seu melhor muda de dia para dia. Tem dia que seu melhor é levantar da cama. E está tudo bem. Isso já é muito. Segundo, aprenda a dizer não. Não para tudo, mas para o que não é sua obrigação, para o que te drena, para o que te tira a paz. Você não precisa resolver a vida de todo mundo. Você não precisa estar disponível 24 horas. Você não precisa agradar quem nunca faz nada por você. Dizer não não é egoísmo, é sobrevivência. Terceiro, encontre um espaço seu. Pode ser 5 minutos, pode ser 10. Mas encontre um momento no seu dia que seja só seu. Sem celular, sem cobrança, sem lista de tarefas. Um momento para respirar, para existir, para lembrar que você é mais do que as suas obrigações. Toma um café em silêncio, senta na varanda e olha para o céu. Coloca uma música que você gosta e fecha os olhos. Parece pouco, mas para quem vive no automático, esses minutos são ouro. Quarto, fale. Fale com alguém. Pode ser um amigo, um familiar, um profissional. Mas tire esse peso de dentro de você. O que fica guardado apodrece. O que fica preso sufoca. Você não precisa contar tudo, mas precisa abrir uma fresta. Precisa deixar entrar um pouco de ar, porque está abafado demais aí dentro. E você merece respirar. Quinto, pare de se comparar. A vida do outro nas redes sociais não é a vida real. Aquela pessoa que parece ter tudo resolvido também tem as noites dela, os medos dela, as angústias dela. Ninguém posta o choro no banheiro. Ninguém posta a insônia das 3 da madrugada. Ninguém posta o medo de não dar conta. Cada um carrega o seu peso. E o seu peso é válido. Não precisa ser maior nem menor que o do outro para merecer atenção. E sexto, talvez o mais difícil de todos, se perdoe. Se perdoe por não ter dado conta de tudo. Se perdoe pelos dias em que você não foi o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor profissional. Se perdoe por ter perdido a paciência, por ter gritado, por ter chorado escondido, por ter pensado em desistir. Você estava fazendo o que podia com o que tinha. E isso é muito, muito mais do que você imagina. O perdão que você tanto dá para os outros, agora é hora de dar para você mesmo. Você não é máquina. Uma coisa que eu preciso te lembrar, e que talvez seja a mais importante de tudo isso. Você não é máquina. Você não foi programado para funcionar sem parar. Você precisa de manutenção, precisa de pausa, precisa de cuidado. Até a máquina mais potente do mundo precisa ser desligada de vez em quando. Precisa de revisão, precisa de ajuste. Se até o motor de um carro precisa de descanso para não fundir,
Imagina o seu corpo, imagina a sua mente, imagina o seu coração que bate todo dia sem parar carregando não só sangue, mas mágoa, saudade, medo, frustração e esperança ao mesmo tempo. Você está funcionando no limite, e quando a gente funciona no limite por tempo demais, uma hora quebra, e quebrar não é falhar, é consequência de não ter cuidado de si mesmo quando era preciso. É consequência de ter colocado todo mundo na frente e ter ficado por último. É consequência de ter dado tanto que esqueceu de guardar um pouco para si. Não espere quebrar para parar. Não espere o corpo gritar para ouvir. Não espere perder a saúde para valorizar o descanso. Cuide de você agora, hoje, com o que você tem, do jeito que der. Mas cuide. As pessoas vão se ajustar. Uma coisa que acontece quando você começa a se cuidar é que as pessoas ao seu redor estranham. Estranham porque estavam acostumadas com a versão de você que dizia sim para tudo, que resolvia tudo, que não reclamava de nada. E quando você começa a colocar limites, algumas pessoas vão se incomodar, vão dizer que você mudou, que ficou egoísta, que não é mais a mesma pessoa. E é verdade, você mudou. E graças a Deus que mudou, porque a pessoa que você era antes estava se destruindo por dentro para manter todo mundo confortável por fora. As pessoas que te amam de verdade vão entender, vão se ajustar, vão respeitar seus limites. E as que não entenderem, talvez nunca tenham te amado de verdade. Talvez amavam o que você fazia por elas. Amavam a sua utilidade, não a sua pessoa. E isso dói de ouvir, mas é uma verdade que liberta. Você não existe para servir os outros 24 horas por dia. Você existe para viver, para sentir, para crescer, para ter alegria, para ter paz. E nada disso é possível quando você vive carregando o mundo nas costas sem nunca largar. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, coisas incríveis acontecem. Você dorme melhor. Você sorri com mais verdade, você tem mais paciência, você descobre coisas sobre você que tinha esquecido, descobre que gosta de ouvir música, de caminhar sem pressa, de rir de bobeira. Descobre que a vida pode ser leve, que você pode ser leve, que não precisa viver no modo sobrevivência para sempre. Existe vida além da correria, existe felicidade além da obrigação. E você merece conhecer esse lado. A força de verdade. Eu quero redefinir uma coisa aqui com você. Quero mudar o significado de força, porque a gente cresceu ouvindo que forte é quem aguenta calado. Forte é quem não chora. Forte é quem resolve tudo sozinho. Mas isso não é força. Isso é sobrevivência. Força de verdade é reconhecer que você está no limite e pedir ajuda. Força de verdade é chorar quando precisa chorar. Força de verdade é dizer, eu não estou bem, sem vergonha. Força de verdade é cuidar de si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro está pedindo a sua atenção. Força não é aguentar calado. Força é ter coragem de falar. Força não é nunca cair. Força é levantar, mas também é permitir que alguém te ajude a levantar. Força não é não sentir dor. Força é sentir a dor e mesmo assim escolher continuar, mas dessa vez com mais cuidado, com mais consciência, com mais amor por si mesmo. Você sabe quantas batalhas já venceu sem ninguém aplaudir? Quantas noites difíceis já atravessou sem ninguém saber? Quantas vezes engoliu a vontade de desistir e seguiu em frente? Essas vitórias silenciosas são as mais poderosas. Ninguém viu, ninguém reconheceu, mas elas aconteceram. E aconteceram por sua causa, pela sua força, pela sua teimosia em não desistir. Então dá valor para cada uma delas, porque são essas vitórias que provam que você é capaz, não de carregar o mundo, mas de viver nele com dignidade, com coragem e com verdade. Você não precisa provar para ninguém que é forte. Você já provou. Todos os dias que você levantou quando queria ficar deitado. Todos os dias que você sorriu quando queria chorar.
Todos os dias que você segurou tudo no lugar quando tudo estava desmoronando por dentro. Isso é prova suficiente. Você já mostrou sua força. Agora é hora de mostrar sabedoria. E sabedoria é saber a hora de parar. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa. O que você sente tem nome, não é frescura. Não é fraqueza, não é drama, é esgotamento. E esgotamento acontece com gente forte, com gente que dá demais, com gente que se importa demais, com gente que carrega demais. Você não precisa se sentir culpado por estar cansado. Você não precisa pedir desculpa por precisar de uma pausa. Você não precisa se justificar por querer cuidar de si mesmo. Isso é seu direito. E ninguém pode tirar isso de você. A partir de hoje, eu quero que você faça um acordo consigo mesmo. Um acordo simples, mas poderoso. Eu vou parar de me destruir para manter os outros confortáveis. Eu vou cuidar de mim. Eu vou respeitar meus limites. Eu vou pedir ajuda quando precisar. Eu vou chorar quando precisar chorar. E eu não vou ter vergonha disso. Esse cansaço que ninguém vê, agora você viu. Agora você reconheceu. E reconhecer é o primeiro passo para mudar. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. E começar pode ser simplesmente parar de fingir que está tudo bem quando não está. E se hoje ninguém te disse isso, eu vou te dizer. Eu sei que você está cansado. Eu sei que está pesado. Eu sei que tem dias que você quer largar tudo e sumir. E tá tudo bem sentir isso. Isso não faz de você uma pessoa fraca. Faz de você uma pessoa humana. Uma pessoa que sentiu demais, carregou demais e aguentou demais. E que agora precisa de um respiro. Então respira, respira fundo. E lembra que amanhã é um novo dia. E que você não precisa carregar o mundo inteiro para ter valor. Você é importante. Você tem valor. Não pelo que você faz pelos outros, mas pelo que você é. E o que você é já é suficiente, mesmo cansado, mesmo imperfeito, mesmo nos dias em que tudo que você consegue fazer é respirar. Você é suficiente. Se esse conteúdo tocou o seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes a gente não sabe, mas a pessoa do nosso lado está passando exatamente por isso e não tem coragem de falar. E agora eu quero te pedir uma coisa especial. Vai lá nos comentários e escreve assim: eu me permito descansar. Escreve isso, porque quando você escreve, você assume um compromisso com você mesmo. E quando outras pessoas lerem, vão se sentir menos sozinhas. Vão ver que não são as únicas que sentem esse cansaço. E juntos, a gente cria uma corrente de pessoas que decidiram parar de se destruir em silêncio. Eu te espero no próximo vídeo. Cuida de você. Você merece.